Como um herói realista reconstruiu o reino, de volume 05. Capítulo 75. Fim do terceiro mês, 1.547 graus ano, calendário continental. Neste dia, a santa do Estado Papal Ortodoxo Lunariano apareceu diante de mim. Entendo, pensei, olhando para ela. Sim, ela certamente é uma santa, tudo bem. Agora, pode estar pensando que eu deveria ter mais a dizer, mas não havia palavra mais adequada do que o santo para descrever a garota. Isso era apenas o quanto ela incorporava o seu título. Ela tinha uns 18 anos, um para mais ou para menos. Suas feições eram regulares e seus olhos úmidos, sensuais. O cabelo era prateado, amarrado para trás em duas caudas. Sua beleza era tal que Aissa, que estava ao meu lado, soltou um suspiro de admiração. Vestida com um hábito, ela realmente parecia uma mulher santa. No momento, haviam pouquíssimas pessoas na sala de audiências do Castelo Parnon. Isso porque o Estado Papal Ortodoxo havia solicitado que a audiência fosse realizada com o menor número possível de pessoas presentes. A santa do Estado Papal Ortodoxo teria audiência apenas comigo. Eu estava sentado no trono com Lícia, candidata a ser minha primeira rainha primária, à minha esquerda, e à minha direita estava Aissa, minha guarda-costas e candidata a ser minha segunda rainha primária, e enquanto o primeiro-ministro Acuia ficou no meio, entre a santa e eu. Se esta mulher fosse uma assassina disfarçada de santa, eu tinha Aissa ao lado, então provavelmente ficaria bem. Bem, pelo que pude ver da linda jovem parada no tapete alguns passos abaixo de mim, isso não seria uma preocupação. Se eu não tivesse construído minha resistência por estar perto de Lícia e das outras o tempo todo, apenas olhá-la nos olhos poderia ter sido suficiente para me deixar apaixonado. HM. Fiquei pensando. Mas, o que era isso? Achei sua aparência muito atraente, mas por algum motivo não estava nem um pouco interessado nela. Não só isso, quando olhei para ela, algo parecia estranho. Achei que era uma garota encantadora, mas algo estava me incomodando. Mesmo enquanto lutava com esse sentimento, trabalhei para me dirigir a ela com o tom mais calmo que pude. Bem-vinda, santa do Estado Papal Ortodoxo Lunariano. Sou o rei, sou uma Kazuya. Quando fiz isso, a santa ortodoxa lunariana me fez uma reverência educada. É um prazer conhecê-lo, grande rei da Friedonia. Sou a humilde Mary Valenti. Estou aqui hoje como emissária do Estado Papal Ortodoxo Lunariano. No lugar de nosso Papa, agradeço do fundo do meu coração por atender nosso pedido de audiência, mesmo que tenha sido tão repentino. Mary. Até o nome dela lembrava o de Maria. A maneira como falava também era educada. Esperava que ela fosse mais arrogante, ordenando que eu acreditasse em seu Deus, então fiquei um pouco desapontado. Bem. Acho que quando estão lidando com o rei de uma nação, não podem se dar ao luxo de ser muito arrogantes na primeira reunião. Quando Mary levantou o rosto, me olhou nos olhos e disse: a notícia de suas façanhas também chegou até nós no Estado Papal Ortodoxo Lunariano. Tendo sido convocado como herói, em apenas um ano, você recuperou Elfrieden, destruiu o Principado da Amidonia e incorporou o território ao seu. Um feito verdadeiramente heróico. Você me dá muito crédito, falei. Não fiz nada heróico. Só consegui reconstruir o país porque fui abençoado com bons subordinados, e embora eu tenha expulsado a Amidonia, a anexação foi apenas algo que aconteceu como parte do fluxo de eventos posteriores. O fluxo das coisas é um destino além do conhecimento humano, disse Mary. Você certamente deve ter estado sob proteção divina, senhor. Proteção divina, hein? Esse era o tipo de opinião que eu esperaria de uma pessoa religiosa. Não que eu goste disso. Isso tudo foi criado por uma pessoa em particular, falei. Não sou eu quem você deve elogiar, mas a soberana princesa da Amidonia, que tomou a decisão de uma vida inteira. Rorou a Amidonia, você quer dizer. Embora ainda jovem, ela enfrentou 2 países e encontrou o caminho de maior benefício para seu povo. Admiro-a como companheira mulher. Eu tinha certeza que Rorô odiava seu país, no entanto.
Quando o irmão mais velho de Roroa, Július, era príncipe soberano da Amidonia, o Estado papal ortodoxo incitou seus seguidores no país a uma rebelião. Essa rebelião foi reprimida por Július, mas Roroa estava com raiva porque o sangue de seu povo havia sido derramado no processo. Honestamente, queria que Roroa estivesse presente, como candidata a se tornar minha terceira rainha primária e aquela que arcava com as finanças deste país, mas em consideração à sua inimizade para com o Estado papal ortodoxo, decidi que ela esperasse no escritório de assuntos governamentais com Juna e todos os outros. Roroa não era do tipo que deixava transparecer, porém não queria fazê-la segurar suas emoções. Mas, quão séria estava esta garota quando disse isso? Seu tom de voz era simples, e não consegui detectar nenhuma emoção em particular nela. Ela também não parecia estar tramando nada. Se pudesse falar assim sabendo o que seu país havia feito, era uma grande atriz, mas era perfeitamente possível que tivesse vivido uma vida protegida e nada soubesse das ações de seu país. Não, se tivesse sido qualquer uma dessas opções, teria demonstrado mais emoção. Ela estava apenas quieta demais. Se fosse a primeira opção, ela provavelmente teria apelado mais para sua sinceridade na tentativa de me enganar. Se fosse a última, deveria estar mais entusiasmada por estar aqui para fazer a coisa certa. No entanto, a atitude de Mary parecia dizer que estava ali para fazer algo perfeitamente normal. Podia ser assim que a emissária de um país deveria agir, mas no caso dela, senti que levou isso ao extremo. Eu podia sentir aquela sensação estranha que tive mais cedo crescer em meu peito. A fim de evitar que esse sentimento aparecesse em meu rosto, perguntei diretamente a ela. Bem, então, Madame Mary, a que negócios você está aqui hoje? Ah, isso mesmo, disse Mary, e inclinou a cabeça humildemente. Vim aqui hoje com um pedido a você, Vossa Majestade. Um pedido? Perguntei, tendo um mau pressentimento sobre o rumo que as coisas estavam tomando, e Mary me respondeu com um sorriso que não me deixou perceber nenhuma má intenção. Gostaríamos que você adotasse a ortodoxia lunariana como a religião estatal do Reino da Friedonia. Uma religião estatal. Religiões estatais. Era um conceito que havia sido largamente abandonado nos países desenvolvidos da Terra. Acho que os países costumavam usar recursos estatais para a defesa e adoração de uma determinada fé. Transformavam as festas religiosas em funções estatais, se bem me lembro. Seja qual for o caso, enquanto fossemos um Estado multirracial, não era uma proposta realista. Madame Mary, você entende o que está me pedindo? Perguntei. Se um país multirracial como o nosso der tratamento preferencial a uma religião, isso acabaria dividindo o Estado. Você está me pedindo para cometer este tipo de erro tolo? Tomei um tom um pouco mais ríspido quando disse isso. Fiz isso para indicar que estava irritado com o que ela havia dito. Posso nem sempre parecer assim, mas ganhei autoridade suficiente para que as pessoas me chamassem de grande rei. Se eu não fosse tão importante, ficar bravo com uma coisa tão pequena provavelmente teria funcionado contra mim. No entanto, a expressão dela não mudou nem um pouco. Não estamos pedindo que nos dê tratamento preferencial. Agradeceríamos se você pudesse, mas, por enquanto, apenas nos adotar como sua religião estatal é suficiente. Na ortodoxia lunariana, pregamos a tolerância para com os outros. Isso também se aplica a outras religiões. Não expulsamos seguidores de outras religiões ou exigimos que se convertam. Então Mary levantou a palma da mão em direção ao teto. A lua no céu muda com as estações, e seu rosto muda dependendo do dia e do lugar de onde você a vê. Além disso, os padrões da lua parecem um animal para alguns e uma pessoa para outros. A fé é da mesma forma. Mesmo que nossos pontos de vista sejam diferentes, todos nós ainda adoramos a Deus. O que vemos como lei de lunaria, os de outras religiões simplesmente veem como outra coisa. Fiquei em silêncio. Essa foi uma opinião terrivelmente poética. Se ela estava falando seus verdadeiros sentimentos, então isso certamente era tolerante, mas eu só não achava que a maneira como o país dela agia estava de acordo com isso. Mas vocês não reconhecem a adoração à Mãe Dragão, não é? Perguntei. Deus está no céu e em nossos corações, respondeu Mary.
Se você adora algo que existe, é puramente por medo dessa coisa. O que a Mãe Dragão vai fazer por seus adoradores? Não é verdade que a Cordilheira do Dragão Estelar não mantém relações com nenhum país exceto o reino dos Cavaleiros Dragão Notung? É natural que o medo de algo maior que você evolua para a fé religiosa, falei. A Mãe Dragão não é um símbolo da própria natureza, além do domínio do conhecimento humano? É uma diferença na maneira como pensamos, se explicou Mary com indiferença. Pensamos na fé como o vínculo que surge de Deus pensando na humanidade, e a humanidade pensando em Deus. Para nós, a adoração à Mãe Dragão parece um amor ilícito pela Mãe Dragão. Não podemos reconhecer isso como uma fé legítima. Claro, entendemos que há pessoas que pensam assim. Ela não estava dizendo nada especialmente fora do comum, suponho. No máximo, fez uso de lógica. Se essas fossem suas opiniões pessoais, eu quase queria conversar mais com ela sobre isso algum dia. Mas havia algumas premissas sobre as quais ela estava errada. Esta parece ser uma boa oportunidade, então gostaria de ouvir sua opinião sobre algo, falei. E sobre o que seria? Ouvi dizer que algum outro país tem enviado espiões para a capital real recentemente. Para este país, você quer dizer? Parece terrivelmente estável, então é uma surpresa ouvir isso. Mary disse isso mantendo a expressão inabalável, é claro. Não houve flutuação em suas emoções durante todo esse tempo. Ao ir tão longe, tive que começar a pensar que ela poderia não saber nada sobre o lado sombrio do Estado Papal Ortodoxo. Quando um dos meus subordinados despachou um desses espiões, me foi dito que o espião falou, maldito seja, seu infiel. Devia ser um seguidor de alguma religião. Você também acredita em Deus, então talvez entenda o que as palavras do espião significavam, Madame Mary? Não sou esse espião, então não posso te dizer, mas Mary pareceu pensar por um momento, então respondeu sem ficar particularmente preocupada com isso. Provavelmente viram sua própria vida como uma provação dada a eles por Deus. Aqueles que se opunham a eles eram incrédulos. Em suma, foi assim que julgaram seu subordinado como um infiel. Então, basicamente, não importaria se fosse seguidor de outra religião ou não. Pelo que você me disse, essa foi a sensação que tive. Peço desculpas pela minha visão egocêntrica. Não, isso foi educativo, concluí. O que era isso? Percebi que sentia cada vez menos coisas por ela. Eu não conseguia sentir nada parecido com o motivo por trás das palavras de Mary. Ela deu respostas sinceras às minhas perguntas. Nesse caso, isso era uma negociação? Nas negociações, os dois lados tinham objetivos, e ambos trocavam ideias até que acertassem suas diferenças. Por isso ocultavam informações que lhes eram desvantajosas, a fim de conduzir a discussão para uma direção que lhes fosse vantajosa. Eu não podia sentir nenhum tipo de tentativa de conduzir a conversa, pelo jeito que ela estava falando e agindo. Vamos voltar ao assunto, falei, por fim. Você queria fazer da ortodoxia lunariana a nossa religião estatal, certo? Sim. Então, que mérito há para o nosso país em fazer isso? E também, se você diz que é tolerante com outras religiões, não importa quem está adorando o quê. Por que a ortodoxia lunariana está tentando se tornar nossa religião estatal? Vou responder à sua primeira pergunta, disse Mary. Se você fizer da ortodoxia lunariana a sua religião estatal, estamos preparados para reconhecer Vossa Grande Alteza como um santo. Você já é um rei, então se tornaria um rei sagrado. Além disso, provavelmente serei enviada pelo Estado Papal Ortodoxo para servir como sua bispa pessoal. O servirei como serviria a Deus. Com isso dito, Mary inclinou a cabeça. Estava indo mais ou menos como Rorô havia dito que seria. Entretanto, nunca esperei que a própria santa fosse me servir. Do jeito que você diz isso, é quase como se fosse se casar comigo, comentei. Se Vossa Majestade Sagrada desejar, pode fazer com meu corpo o que quiser. Oferecerei meu corpo e meu coração a você como faço no serviço a Deus. Eu ainda não disse que vou aceitar essa coisa de rei sagrado. Perdoe minha presunção. Mary inclinou a cabeça mais uma vez.
Ela não parecia se sentir culpada, ou melhor, o olhar em seu rosto me fez pensar que nem percebeu que tinha feito algo errado. Quando mencionei a coisa do casamento, Aissa remexeu-se um pouco, mas Lícia não pareceu nem um pouco surpresa. Tudo o que ela fez foi olhar para Mary com um olhar sério no rosto. Como Mary parecia aos olhos de Lícia? E perguntei: se eu me tornar um rei sagrado e mandarem uma santa para mim, que mérito você está dizendo que dará a este país? Este país cresceu a uma escala comparável ao Império Gran Caos. Isso é um produto de sua virtude, sem dúvida. Se você também ganhar a influência da ortodoxia lunariana, este país terá ganho um grau de poder que supera o do Império. Outra afirmação ousada, falei. Mas o Império ainda tem mais território e mais poder do que nós, sabe? Bem, havia áreas em que nossa tecnologia estava à frente da deles, mas eu não ia deixar isso escapar. Mary balançou a cabeça silenciosamente. 4 em cada 10 das pessoas que vivem no Império são seguidores da ortodoxia lunariana. Esses números são o resultado da adoração à Mãe Dragão sendo incapaz de ganhar muito apoio porque o Império lutou contra a Cordilheira do Dragão Estelar durante o período em que estavam se expandindo. Em outras palavras, cerca de metade da população são seguidores da ortodoxia lunariana. Se este país entrasse em conflito com eles, com nossa influência seria possível derrubar o Império. Você diz algumas coisas bem assustadoras como se não fossem nada, comentei. Não temos intenção de entrar em conflito com o Império. Foi apenas uma hipótese. Resumindo, estou lhe dizendo que você pode ganhar o poder para rivalizar com o Império, o poder de ser o mais forte entre as nações da humanidade. Bem, olhando para a relação entre os príncipes da Europa da Idade Média e a Igreja Católica Romana, isso não era impensável. Com o poder do governante e da Igreja combinados, governariam o país e expulsariam os inimigos estrangeiros. Era uma maneira fácil de lidar com as coisas. Mas isso era apenas se fechasse os olhos para a luta pelo poder entre o governante e a Igreja que ocorreria depois. No momento, estávamos tentando avançar para uma nova era. Eu não queria imitar algo que as pessoas faziam no passado. Se eu posso dizer uma palavra, disse Akuya, que estava silenciosamente observando as coisas se desenrolarem até então. Lamento fazer isso com a Madame Santa, mas gostaria de falar um pouco com Sua Majestade. Como queira. Com a permissão da Santa, Akuya se aproximou de mim. Então, inclinando-se e levando sua boca ao meu ouvido enquanto eu me sentava no trono, ele sussurrou para mim. Você parece indisposto, senhor. Sim, sussurrei de volta. Por alguma razão, não consigo manter a mentalidade adequada. Sinto que há algo estranho sobre ela. Em relação a isso, acho que precisamos pensar nela como algo separado deles, sussurrou Akuya. Precisamos? Akuya acenou com a cabeça. Tenho observado todo esse tempo e acredito que ela está demonstrando falta de emoção. Sim, eu também percebi isso. Tenho certeza de que o Estado Papal Ortodoxo teve algum motivo para mandá-la aqui, mas talvez a própria Madame Mary não tenha ideia do que seja, não? Ela poderia ter vindo aqui apenas como uma santa, só para comunicar a vontade dos altos escalões do Estado Papal Ortodoxo, como uma espécie de mensageiro Kui, não acha? Então ela é apenas uma mensageira? Mary, então, não era uma negociante? Isso fez muito sentido. Nunca pareceu que eu estava negociando enquanto falava com ela. Eu tinha assumido que ela tinha recebido perguntas modelo e treinado o que responder se eu perguntasse certas coisas, e ela estava negociando comigo com base nisso. Isso explicaria por que, quando fiz perguntas que não esperavam, como sobre a mentalidade daquele espião, ela me deu respostas francas e honestas. Ou isso, ou era possível que lhe tivessem dito para responder a perguntas como essa honestamente. Mesmo que seu parceiro de negociação tentasse extrair informações vitais dela, se ela não soubesse nada, apenas responderia honestamente, eu não sei. Isso nem era mais uma negociação. Era como ter um leitor de texto lendo meu e-mail para mim. Olhei para Mary. Quando ela notou meu olhar, inclinou a cabeça um pouco para o lado, sem expressão. Entendo, percebi. De certa forma, ela é como uma diva.
No meu mundo, havia um programa de leitura de texto antropomorfizado chamado Divaloid. Ficou famoso porque podia usar a voz feminina sintetizada para ler trechos ou para cantar músicas, e causou um grande boom, especialmente em sites de compartilhamento de vídeos. Adicionaram ilustrações de uma linda garota, e ela até fez shows ao vivo como uma ídolo virtual. Quando eu estava falando com Mary, senti como se estivesse falando com uma dessas. Akuya. Como acha que devemos negociar daqui em diante? Sussurrei. Acredito que seria bom pedir uma resposta à sua segunda pergunta de antes, sussurrou ele. No entanto, o que você deve se atentar não é para a própria reação dela, mas às intenções do Estado Papal Ortodoxo. Entendi. Uma vez que Akuya estava de volta à sua posição anterior, falei com Mary. Sinto muito pela demora. A propósito, nunca obtive uma resposta à minha segunda pergunta anterior. Por que a ortodoxia lunariana está tentando se tornar nossa religião estatal? Pelo bem de toda a humanidade, disse Mary sem hesitação. O norte do continente agora se tornou o domínio do Lorde Demônio. Embora sua expansão tenha parado momentaneamente, enquanto o domínio do Lorde Demônio existir, a humanidade nunca terá paz. Para alcançar a paz, será necessário invadir o domínio do Lorde Demônio e exterminar a raiz do problema. No entanto, os demônios do domínio são poderosos e é impossível para qualquer país enfrentá-los sozinho. Todas as nações da humanidade devem cooperar. Isso destacou-se como uma posição de linha dura, mas era compreensível, suponho. Mary continuou. É por isso que queremos que você se torne um rei sagrado. Com seu poder e nossa autoridade combinados, será possível unir todas as diferentes nações, tenho certeza. Se solicitar a cooperação depois de unificar os outros países, até mesmo aquele império seguirá seus comandos. 2 em cada 5 cidadãos seguem a ortodoxia lunariana, então não poderão te ignorar. Dessa forma, toda a humanidade será unida e invadiremos o domínio do Lorde Demônio. Então, com o Lorde Demônio que é a raiz de todo o mal morto, libertaremos o norte do continente. Mary falou tudo isso sem hesitação. Parecia até que estava falando sobre as cruzadas. Para recuperar nossa terra perdida, estaríamos unindo países pelo poder da religião. E assim, queriam que eu me tornasse um rei sagrado e agitasse a bandeira por essa causa. Mas tenho certeza de que é apenas a face pública disso. Só quando eu visse as pessoas por trás de Mary é que seria capaz de ter uma visão completa de quais eram suas intenções. Ela provavelmente acreditava honestamente que isso era para retomar o norte, mas as pessoas por trás dela provavelmente pensavam diferente. A parte sobre unir as nações da humanidade chamou minha atenção. Já havia um sistema neste mundo tentando unir toda a humanidade, daquele que Maria estava liderando, a Declaração da Humanidade. Era um tratado falho, mas, no momento, parecia estar cumprindo sua função. Para o Estado Papal Ortodoxo, não poderiam estar felizes com uma situação em que Maria, que era, da perspectiva deles, uma falsa ou santa, fosse a líder desse pacto e ganhasse respeito por ele. Quanto mais Maria fizesse para se distinguir, mais fraca seria a influência da própria santa. Uma teocracia governava por meio de sua autoridade religiosa. Em outras palavras, a perda de autoridade era uma questão de vida ou morte para o Estado. Foi por isso que o Estado Papal Ortodoxo provavelmente quis estabelecer outro órgão de cooperação internacional separado da Declaração da Humanidade. Eles precisavam criar um novo sistema onde pudessem afirmar sua autoridade. E me escolheram para fazer isso. Olhei para Akuya. Quando ele me notou olhando, fechou os olhos e assentiu uma vez, então balançou a cabeça. Provavelmente chegou à mesma conclusão que eu. À luz disso, estava me insinuando que não devemos aceitar esta oferta. Bom, é óbvio que não. Sendo esse o caso, havia algo que eu deveria perguntar. A propósito, o que acontecerá se eu me recusar a adotá-la como nossa religião estatal? Seria decepcionante, mas não teríamos escolha a não ser aceitar, disse Mary. Não podemos forçá-lo a aceitar. Estavam recuando surpreendentemente fácil. Achei que diriam algo como, se não aceitar nossas exigências, teremos todos os nossos seguidores em um motim no seu país, ou algo assim.
Enquanto eu pensava nisso, Mary continuou. No entanto, suspeito, sua expressão ainda não mudou. Suspeito que acabaríamos esperando. Esperando? Perguntei. Sim. Só poderíamos esperar até que você mudasse de ideia ou um novo candidato para se tornar o rei sagrado aparecesse. Inspirei com muita surpresa. Então é assim que vão jogar, hein? Basicamente, se algum país começasse a ficar mais forte, ou um governante começasse a se tornar famoso, ela estava dizendo, nós levaremos exatamente a mesma oferta para eles. Se o fizessem, seu comentário anterior de que 2 em cada 5 cidadãos do Império são seguidores, então, se quisermos, podemos dividir seu país. Isso seria algo que também poderia acontecer com nosso país. Mary podia não ter pretendido que fosse assim, mas era uma ameaça e tanto. Isto é, eu não deveria decidir sobre isso de imediato. Não queria aceitar isso, mas se fosse recusar, precisava dizer isso somente depois de considerar cuidadosamente as contramedidas disponíveis para mim. No mínimo, queria ter uma longa discussão com a Cuia sobre o assunto. Levantei-me da cadeira e disse a Mary. Compreendo seu pedido, Madame Mary. No entanto, não posso dar uma resposta imediata devido à gravidade do pedido. Eu gostaria de tempo para pensar sobre isso. Vamos continuar essa discussão em uma data posterior. É claro, disse ela. Estarei rezando para que você tome uma boa decisão. Mary humildemente se despediu. As negociações não haviam sido concluídas, mas ela não me pareceu nada desapontada. Olhei atentamente para o rosto de Mary. Eu estava olhando para ele o tempo todo em que estávamos negociando, mas parecia que a expressão dela quase nunca havia mudado. Era como uma boneca. Uma boneca. Artificial. Foi quando percebi. O que exatamente parecia o deslocado sobre ela. Quando meu encontro com Mary terminou, já era tarde da noite. Ao voltarmos para o escritório de assuntos governamentais, fomos recebidos por Roro e Juna. Também vi Carla com as criadas no centro do cômodo. Bem-vindo de volta, querido. Espere, o que há de errado? Gemeu Roroa. Há algo de errado, Vossa Majestade? Indagou Juna. No começo as duas estavam sorrindo, mas uma vez que viram meu rosto, instantaneamente assumiram olhares de preocupação. Minha feição estava tão ruim assim? Podia muito bem estar. Juna tocou seus dedos, macios e frios como peixinhos brancos, na minha testa. Você não parece estar com febre, mas não está se sentindo bem? Gostaria de descansar um pouco? Ei, irmã Zonacia. O que aconteceu com o querido? Disparou Roroa, recorrendo a Licia. Não me pergunte. Não faço ideia. Eu disse. Está tudo bem, eu estou bem. Levemente afastei a mão de Juna, então sentei na mesa do escritório de assuntos governamentais. Após isso, sinto muito. Licia, Aissa, Juna, Roroa, poderiam vir aqui? Então, as 4 olharam uma para a outra, e lentamente se aproximaram de mim. Quando chegaram perto o suficiente, abri meus braços e dei um grande abraço nas 4. Gritou Licia. Minha nossa! Gemeu Aissa. Disse Juna. Espera. Querido. Disparou Roroa. Todas elas soltaram gritinhos estranhos de surpresa, mas ignorei isso e as abracei com força. Para quem estivesse assistindo de lado, poderia parecer que estávamos formando uma rodinha, e não teria sido muito sexy, mas eu podia sentir o calor de todas as 4. Isso me ajudou a finalmente me acalmar. Uma vez que tive um bom minuto inteiro disso, as liberei. Licia arrumou suas roupas, agora um pouco bagunçadas, e me perguntou, parecendo um pouco irritada enquanto o fazia. Nossa! Você vai nos dar alguma explicação sobre o que foi tudo isso, certo? A preocupação por mim que pude ouvir escondida atrás da raiva em sua voz me deixou um pouco feliz. Sim, vou explicar. Souma, você ficou assim ao final da reunião, certo? Exatamente o que aconteceu?
Perguntou Lícia. O tempo todo, havia algo sobre aquela garota, Mary, que parecia estranho para mim, falei. Algo que parecia estranho? Nada do que ela fez me parecia suspeito. Aissa inclinou a cabeça para o lado em confusão. Neguei com a cabeça. É um pouco diferente do que você está pensando. A primeira vez que vi Mary, achei que ela era incrivelmente linda. Mas, ao mesmo tempo, senti que era de alguma forma estranha. Estranha? O que quer dizer com estranha? Perguntou Roroa. Eu deveria tê-la achado atraente, e ainda assim não podia vê-la dessa maneira. É assim que parecia. HM. Ela me parecia uma garota fofa, disse Akuya. É. Provavelmente nenhuma outra pessoa teria notado. Notei por causa de quem eu era, e por causa disso, fui capaz de discernir a verdade por trás de tudo. Eu também não percebi no começo, falei. Mas no momento em que pensei que ela era uma boneca, graças à sua falta de emoção ou artificial, para ir um pouco mais longe. Percebi o que foi que me pareceu o tempo todo. Ela parecia com alguém. Parecia com alguém? Quem? Quando ela me perguntou isso, coloquei minha mão no ombro de Lícia. Com você, Lícia. Como eu? Sim. E com Aissa, e Roroa também. Ela parecia? Comigo também. Aissa e Roroa se entreolharam depois de ouvir o que eu disse. Olhei para Akuya. Akuya, se você fosse descrever o rosto de Mary para aqueles de nós que não estavam lá, como o expressaria? Bem, deixe-me ver. Ela tinha feições regulares, cabelo prateado, e estava preso em duas partes. Akuya parecia ter percebido, e arregalou os olhos. Concordei com a cabeça. Aqui está como eu a descreveria. Suas feições regulares eram como as de Lícia. Seu cabelo prateado era como o que Aissa tem como um elfa negra, e seu penteado era como o de Roroa. Em outras palavras, o rosto de Mary era como uma composição dos rostos de Lícia, Aissa e Roroa. Em nossos rostos? Gritou Lícia. É a razão pela qual eu não tinha sido atraído por ela, apesar de ser tão jovem e bonita, era por causa da desconexão com minhas expectativas. Se um dia, do nada, Aissa de repente ganhasse traços faciais humanos, isso me surpreenderia, e se o cabelo de Lícia ou Roroa tivesse ficado prateado, seria natural para mim pensar que algo estava errado. Aissa levantou a mão e disse. Calma, espera aí. Se ela tem uma mistura de todas as características de suas noivas, que parte dela você acha que teria saído de Juna? Pelo que vi, sua aparência também estava na média. Veja, é isso, falei. Pelo que vi, Mary praticamente não tem nada em comum com Juna. Se eu tivesse que nomear algo, diria que aqueles olhos sensuais dela eram parecidos, mas isso é um pouco fraco no que diz respeito aos traços. Deve ter sido coincidência. Além disso, uma de vocês pode me dizer qual é a diferença entre Juna e Lícia, Aissa e Roroa? Sou a única candidata à rainha secundária, disse Juna. Além disso, também sou a única cujo noivado com você ainda não foi anunciado. Juna bateu palmas ao descobrir. Concordei com a cabeça. Meu noivado com as outras três já foi anunciado, mas ainda não conseguimos anunciar o de Juna por causa do trabalho dela como Lorelei. Em outras palavras, não sabem que ela é minha noiva. Assim, quando pensamos em como Mary, que tem as características definidoras de todas as minhas noivas, exceto Juna, foi enviada para cá, combinado com o fato de que os espiões do Estado Papal Ortodoxo têm se tornado mais ativos na cidade Castelo, podemos inferir que os espiões estavam coletando informações sobre como eram minhas noivas. Fizeram isso para criar uma mulher que eu gostaria, ou pelo menos não achar desagradável, e enviá-la para mim como uma santa. Isso, começou Lícia. Sim. Quando eu disse, do jeito que você diz isso, é quase como se fosse se casar comigo, lembra do que Mary disse em resposta? Se Vossa Majestade Sagrada desejar, pode fazer com meu corpo o que quiser. Oferecerei meu corpo e meu coração a você como faço no serviço a Deus. Mary disse isso sem hesitação.
Uma garota adaptada aos meus gostos foi enviada para mim, e essa garota disse: pode fazer com meu corpo o que quiser e eu vou oferecer meu corpo e meu coração a você. Então, como se pedissem uma compensação, tentaram fazer com que suas próprias demandas fossem cumpridas. Em outras palavras, para o Estado Papal Ortodoxo, a santa é uma armadilha de mel preparada para atores estatais, falei. O que estão fazendo é o mesmo que os nobres tentando vender suas filhas para você, disse Lícia, parecendo exasperada. Honestamente, para um país governado por homens santos, apareceram com algumas ideias vulgares. Parecia que, como país, o Estado Papal Ortodoxo era um empreendimento muito humano. Uma vez que descobri o que sentia sobre ela, perguntei a Mary sobre como ela foi escolhida para ser uma santa, falei. Quando o fiz, ela gentilmente me deu uma explicação completa. Não importa para que país você vá, não há nada mais difícil de administrar do que orfanatos adequados, disse Roroa. Se não forem educadas quando tiverem idade suficiente para trabalhar, acabarão sendo usadas para a mão de obra barata. É raro encontrar lugares como o nosso que ensinam a ler, escrever e calcular. Para as garotas que saem dos orfanatos, muitas vezes, se vender é a única coisa que podem fazer. Se estão sendo retiradas dessa situação, recebendo comida, roupas e abrigo na igreja, não acha que isso é uma sorte para elas? Mas estão sendo criadas para que possam ser oferecidas como oferendas a governantes estrangeiros, você percebe? Disparou Ice em retorno. Não estou dizendo que gosto disso. Mas usar garotas para formar laços é algo que todas as casas, nobres, cavalheirescas ou maiores, fazem. Quero dizer, de certa forma, eu também me usei politicamente assim. Ah! Quando Roroa apontou isso para ela, Aissa ficou sem palavras. É verdade, quando Roroa arranjou seu próprio casamento para proteger seu povo, pode-se dizer que estava fazendo uso de sua posição como mulher. Sinto muito, Aissa se desculpou. Roroa simplesmente disse. Não pense em nada. Então acenou com a mão. Além disso, nunca ouvi falar de várias santas. Em outras palavras, para todas as freiras, exceto esta garota Mary, isso não vai acontecer com elas. Mesmo para a santa, claro, chamá-la de oferenda faz parecer ruim, mas se um lorde colocar as mãos nela, estará pronta para se casar por dinheiro. Casei-me por motivos políticos e estou muito feliz agora, então cabe a ela decidir se estará ou não feliz com isso no final. Roroa disse isso com firmeza. Ela era mesmo uma garota forte. Concordo com a opinião de Roroa, falei. Não gosto dos métodos deles, mas não é um sistema sobre o qual precisamos falar nada. Quer dizer, é uma questão de outro país. Bem, por que você parece tão arrasado, então? Perguntou Lícia, me olhando direto nos olhos. Coloquei a mão na minha cabeça. O que me chocou foi que Mary aceitou que ela era uma santa, e estava disposta a concordar sabendo exatamente o que isso significava. Quando a reunião estava terminando, perguntei a Mary sobre uma coisa que estava me incomodando. Madame Mary, você não tem dúvidas sobre ser tratada como uma santa? De repente sendo sobrecarregada com a dignidade de seu país, tendo que comparecer diante de um rei estrangeiro e ser esperado que diga a esse rei algo como: vou oferecerei meu corpo e meu coração a você. É um fardo muito grande para uma pessoa suportar. Eu teria pensado que uma vida assim seria cruel demais para uma jovem comum. Mary sorriu e disse: pela vontade de Lady Lunaria, fui abençoada com a grande honra de me tornar uma santa. A santa é a face do Estado Papal Ortodoxo. Tendo recebido esse papel, em vez de viver para meus próprios sentimentos, quero cumprir com os deveres que me foram dados. Porque isso é o melhor para o país, por sua vez, para todas as pessoas. Você abandonaria a si mesma pelo bem dos outros? Perguntei. É meu dever natural como alguém que recebeu uma honra maior do que a maioria. Eu acho que, como rei, você entenderia isso, não é, senhor? Fiquei em silêncio. Vivendo do jeito que os outros querem que você viva, disse ela. Acredito que é uma maneira maravilhosa de viver e da qual posso me orgulhar. Para as pessoas que me reverenciam como uma santa, pretendo me entregar totalmente a servi-las.
Para as pessoas que a reverenciavam como uma santa, ela deve ter acreditado com todo o seu coração que viver do jeito que os outros queriam fosse algo do qual poderia se orgulhar. Quando vi o sorriso de Mary, as palavras de outra santa passaram pela minha mente. Posso ser uma imperatriz, mas ainda sou apenas um ser humano. Em vez de ser adorada como uma santa, quero continuar sendo uma pessoa e ser amada como pessoa. Por um lado, ser uma santa era algo para se orgulhar, e ela escolheu agir como uma santa. Por outro, rejeitava ser santa e insistia em ser pessoa. Acho que, como rei, você entenderia isso, não é, senhor? Perguntou Mary. Que caminho vou escolher? Houve um tempo em que eu pensava da mesma forma que Mary, falei às minhas companheiras reunidas, como se estivesse confessando meus pecados na igreja. Você lembra, certo, Carla? O que aconteceu durante a batalha contra as forças do Principado? Aquela vez, você quer dizer? Carla, que estava parada no canto do cômodo, disse em um sussurro. Eu estava me referindo ao tempo durante a guerra com Gaius VIII e os nobres corruptos, quando, para proteger meu coração da pressão sobre mim, me fechei e tentei me concentrar apenas em desempenhar o papel de rei. Se eu não tivesse feito isso, não teria sido capaz de suportar o peso de todas as vidas perdidas sob minhas ordens. Somos pessoas, então sofremos devido ao tamanho de nossas responsabilidades, falei. Somos pessoas, então sofremos com as decisões que tomamos. Naquela época, quando fui forçado a uma guerra que não queria, mas que não tinha escolha a não ser lutar, pouco a pouco, sem perceber, comecei a agir como um sistema chamado o rei, como uma máquina. Porque se eu fosse uma máquina, não precisava sofrer, nem pensar e agonizar sobre as coisas. Lícia tinha um olhar preocupado em seu rosto, mas lhe dei um sorriso torto e balancei a cabeça. Quando Carla me perguntou, você não tem medo de morrer? Percebi o quão deturpado foi para mim estar pronto para aceitar morrer como rei. Graças a isso, consegui parar. Quando penso em como as coisas teriam acontecido se Carla não tivesse me questionado, eu estremeço. Poderia muito bem ter acabado como Mary. Só de lembrar, me sinto mal. Quando pensei em como seria se uma versão minha que se tornou o sistema chamado rei estivesse agora na frente de Lícia e das outras, isso me assustou. O eu que se tornou capaz de aceitar tudo por ser o rei poderia fazer Lícia e as outras felizes? Não poderia. Quero continuar sendo uma pessoa e ser amada como pessoa. Isso mesmo, Madame Maria, pensei. Se eu não pudesse notar as lágrimas de Lícia e das outras, se não conseguisse fazer Lícia e as outras sorrirem, mesmo que isso significasse sofrer sob um fardo pesado e agonizar pelas decisões que tomei. Eu não queria me tornar um mero sistema. Sim. Eu também. Prefiro ser uma pessoa. Sou uma? Perguntou Lícia. Desci da mesa, caminhei para o lado de Lícia e abracei seu corpo esbelto com força. Minha ação repentina deixou Aissa, Juna e Roroa todas pasmas. Pobre de mim! Uau, irmã Zonacia, isso não é justo. Com as três olhando para nós, Lícia ficou com um tom brilhante de vermelho, seus olhos vagando sem parar. Sou uma. Posso pedir para você me soltar? Isso é um pouco vergonhoso. Todo mundo está olhando. Ela disse isso, mas a ignorei e continuei abraçando-a. Se ela realmente não gostasse, eu sabia que seria mais do que capaz de me afastar. Segurei Lícia enquanto dizia para a cuia: não vou me tornar o rei sagrado. Também não vou deixar o Estado Papal Ortodoxo conseguir o que quer. Tenho uma política em mente que evita os esquemas do Estado Papal Ortodoxo, mas, provavelmente só servirá para ganhar tempo. Se vamos encontrar uma solução mais fundamental para o problema, todos os seguidores da ortodoxia lunariana no país serão um problema. Espero que isso possa enfraquecê-los, ou torná-los inofensivos. Espere, por que você está falando de coisas sérias enquanto me segura assim? Exclamou Lícia. Nesse caso, deixe-me lidar com as contramedidas para isso, disse a cuia. Tenho algumas ideias próprias. Vou pegar Cagetor e alguns membros dos Gatos Pretos emprestados para meus propósitos.
Você também, Acuia. Por que está mantendo uma conversa normal? Entendido, falei. Vamos trocar ideias e trabalhar em nossos planos amanhã. Como desejar. Ignorada? Estou sendo ignorada? Obrigado, estarei contando com você. Pois bem. Coçando minha bochecha, me virei para Aissa, Juna e Roroa. Desculpe, mas poderiam deixar Licia e eu sozinhos esta noite? No momento em que entenderam o que aquelas palavras significavam, os olhos de Aissa, Juna e Roroa se arregalaram de surpresa. E quanto a Licia, que já vinha protestando há algum tempo. Parecia que ela não conseguia sequer formar palavras corretamente, e estava apenas abrindo e fechando a boca como um peixinho dourado. Licia geralmente era tão digna, mas quando eu pensava, bem, ela faz caretas assim também, era meio engraçado. Que querido, isso significa que vocês dois vão. Roroa voltou a si e tentou obter algumas respostas de mim, mas Juna colocou a mão em seu ombro e a impediu. Roroa. Então ela sussurrou algo para Roroa e Aissa antes de se virar e me fazer uma profunda reverência. Bem, princesa, vossa majestade, vamos nos despedir de vocês agora. Dito isso, Juna partiu silenciosamente. Boa noite, vossa majestade, princesa, disse Aissa. Irmã Zonacia. Diga-me como ele se saiu mais tarde, viu? Aissa e Roroa seguiram Juna para fora do cômodo. Bem, até amanhã, então, disse Acuia. Descansem bem. Estarei de guarda do lado de fora. Por favor, tenha calma, mestre. Com Acuia e Carla sendo os últimos a sair, Licia e eu ficamos sozinhos ali. Peguei Licia, que estava congelada. Ela era bem leve. Tinha um pouco de músculo nela, mas, no geral, possuía uma figura esbelta, então a diferença de peso entre nós tornou mais fácil para eu levantá-la. Quando a sentei na cama de solteiro que estava no canto como sempre, Licia finalmente voltou a si. À luz das velas, sentamos lado a lado na cama, olhando nos olhos um do outro. Licia tinha um olhar preocupado em seu rosto, mas lhe dei um sorriso torto e balancei a cabeça. Quando Carla me perguntou, você não tem medo de morrer, percebi o quão deturpado foi para mim estar pronto para aceitar morrer como rei. Graças a isso, consegui parar. Quando penso em como as coisas teriam acontecido se Carla não tivesse me questionado, eu estremeço. Poderia muito bem ter acabado como Mary. Só de lembrar, me sinto mal. Quando pensei em como seria se uma versão minha que se tornou o sistema chamado rei estivesse agora na frente de Licia e das outras, isso me assustou. O eu que se tornou capaz de aceitar tudo por ser o rei poderia fazer Licia e as outras felizes? Não poderia. Quero continuar sendo uma pessoa e ser amada como pessoa. Isso mesmo, Madame Maria, pensei. Se eu não pudesse notar as lágrimas de Licia e das outras, se não conseguisse fazer Licia e as outras sorrirem, mesmo que isso significasse sofrer sob um fardo pesado e agonizar pelas decisões que tomei. Eu não queria me tornar um mero sistema. Sim. Eu também. Prefiro ser uma pessoa. Sou uma? Perguntou Licia. Desci da mesa. Caminhei para o lado de Licia e abracei seu corpo esbelto com força. Minha ação repentina deixou Aissa, Juna e Roroa todas pasmas. Pobre de mim. Uau, irmã Zonacia, isso não é justo. Com as três olhando para nós, Licia ficou com um tom brilhante de vermelho, seus olhos vagando sem parar. Sou uma. Posso pedir para você me soltar? Isso é um pouco vergonhoso. Todo mundo está olhando. Ela disse isso, mas a ignorei e continuei abraçando-a. Se ela realmente não gostasse, eu sabia que seria mais do que capaz de me afastar. Segurei Licia enquanto dizia para Acuia. Não vou me tornar o rei sagrado. Também não vou deixar o Estado papal ortodoxo conseguir o que quer. Tenho uma política em mente que evita os esquemas do Estado papal ortodoxo, mas, provavelmente só servirá para ganhar tempo. Se vamos encontrar uma solução mais fundamental para o problema,
todos os seguidores da ortodoxia lunariana no país serão um problema. Espero que isso possa enfraquecê-los, ou torná-los inofensivos. Espere, por que você está falando de coisas sérias enquanto me segura assim? Exclamou Lícia. HM. Nesse caso, deixe-me lidar com as contramedidas para isso, disse Akuya. Tenho algumas ideias próprias. Vou pegar Kagetora e alguns membros dos gatos pretos emprestados para meus propósitos. Você também, Akuya. Por que está mantendo uma conversa normal? Entendido, falei. Vamos trocar ideias e trabalhar em nossos planos amanhã. Como desejar. Ignorada? Estou sendo ignorada? Obrigado, estarei contando com você. Pois bem. Coçando minha bochecha, me virei para Aissa, Juna e Roroa. Desculpe, mas poderiam deixar Lícia e eu sozinhos esta noite? No momento em que entenderam o que aquelas palavras significavam, os olhos de Aissa, Juna e Roroa se arregalaram de surpresa. E quanto a Lícia, que já vinha protestando há algum tempo? Parecia que ela não conseguia sequer formar palavras corretamente, e estava apenas abrindo e fechando a boca como um peixinho dourado. Lícia geralmente era tão digna, mas quando eu pensava, ela faz caretas assim também, era meio engraçado. Que querido, isso significa que vocês dois vão. Roroa voltou a si e tentou obter algumas respostas de mim, mas Juna colocou a mão em seu ombro e a impediu. Roroa. Então ela sussurrou algo para Roroa e Aissa antes de se virar e me fazer uma profunda reverência. Bem, princesa, vossa majestade, vamos nos despedir de vocês agora. Dito isso, Juna partiu silenciosamente. Boa noite, vossa majestade, princesa, disse Aissa. Irmã Zonacia. Diga-me como ele se saiu mais tarde, viu? Aissa e Roroa seguiram Juna para fora do cômodo. Bem, até amanhã, então, disse Akuya. Descansem bem. Estarei de guarda do lado de fora. Por favor, tenha calma, mestre. Com Akuya e Carla sendo os últimos a sair, Lícia e eu ficamos sozinhos ali. Peguei Lícia, que estava congelada. Ela era bem leve. Tinha um pouco de músculo nela, mas, no geral, possuía uma figura esbelta, então a diferença de peso entre nós tornou mais fácil para eu levantá-la. Quando assentei na cama de solteiro que estava no canto como sempre, Lícia finalmente voltou a si. À luz das velas, sentamos lado a lado na cama, olhando nos olhos um do outro. HHM, Soma? Isso significa o que eu acho que significa, certo? Perguntou ela com o rosto tão vermelho quanto beterraba. Minhas bochechas também começaram a ficar quentes. Sim. Essa foi, mais ou menos, a intenção. Entendi. Não podemos. Não. Não é que não podemos. Quer dizer, eu estava esperando por isso, Lícia apressadamente balançou a cabeça. Suas palavras estavam sumindo e ficando mais fracas. Mas por que agora, de repente? Você se segurou por tanto tempo. Isso, bem. Eu estava pensando que deveria esperar até que o reino ficasse mais estável, até que eu pudesse assumir a responsabilidade por isso, até que tivéssemos passado por todas as etapas, mas... nossa, isso foi realmente embaraçoso. Cocei a nuca vigorosamente. Mas... quando vi Mary, e pensei na pessoa que quero ser. Simplesmente não consegui mais segurar. Eu queria agir em um impulso humano, e fazer com que você me aceitasse por isso. Entendo. Isso, e as palavras de Maria, quero continuar sendo uma pessoa e ser amada como pessoa, provavelmente também tiveram um efeito em mim. Eu queria ser uma pessoa, e queria amar Lícia e as outras como pessoa. Eu queria que Lícia e as outras me amassem como pessoa. Senti isso com força, e não pude mais me conter. Mas, bem, em um momento como este, eu não estava prestes a dizer a ela que as palavras de outra mulher tiveram um efeito tão profundo em mim. Mas, tendo nossa primeira vez no escritório de assuntos governamentais, com certeza não é muito sexy, disse Lícia,
tropeçando em suas palavras enquanto dobrava o top que havia tirado e o colocava de lado para que não amassasse. Também tirei minha camisa, e puxei Lícia, que agora vestia nada além de sua calcinha branca, para perto de mim. Era eu que estava tremendo, ou era ela? Podia ser nós dois. Nenhum de nós estava acostumado com isso, e nos abraçamos sem jeito. Nós nos beijamos uma vez, e então... Bem, você quer levar isso para outro lugar? Sussurrei no ouvido de Lícia. Quando o fiz, ela sorriu e balançou a cabeça silenciosamente. Não. Aqui está bom. Quero dizer, este é o lugar onde nos conhecemos, afinal. Foi ótimo ter vocês assistindo, pessoal. Se inscrevam no Samurai Novel para não perder nenhum conteúdo sobre light novels. Deixem seu like, compartilhem e comentem suas séries favoritas. Até a próxima, e lembrem-se, a imaginação é o limite.